A adubação de manutenção tem a função de suprir as deficiências nutricionais das plantas nos primeiros anos de crescimento, sendo muito importante para a obtenção de um povoamento homogéneo e saudável. Recomenda-se efetuar a adubação de manutenção entre o primeiro e o quarto ano de idade, podendo fazer-se uma ou duas aplicações de adubo conforme as necessidades do povoamento, tanto em primeira rotação como em talhadia. A época do ano mais indicada para adubar é durante a primavera, em março no sul, entre março e abril no Vale do Tejo, em abril no centro litoral e em abril-maio no norte litoral. Idade do povoamento. Quanto à idade do povoamento, após a plantação, a primeira adubação efetua-se quando as plantas têm entre 1 e 1 ano e meio de idade. Após o corte do povoamento, a primeira adubação deverá ser feita quando as varas tiverem entre 2 e 3 anos de idade, aplicando-se o adubo após a seleção de varas ou imediatamente antes desta operação. Tanto em primeira rotação como em talhadia, a segunda aplicação de adubo, quando necessária, deverá realizar-se 1 a 2 anos depois da primeira aplicação, quando o povoamento tem entre 3 e 4 anos de idade. Métodos de aplicação. Na primeira rotação, a primeira aplicação de adubo deve ser feita manualmente e apenas na área de projeção da copa, pois é nesta zona que existe maior concentração de raízes quando as plantas são ainda muito jovens. Desta forma, aumenta-se a eficiência desta operação e evita-se o desperdício de adubo. Nas adubações posteriores, em novas plantações com mais de 3 anos ou em talhadias, as raízes já ocupam um volume de solo maior e, neste caso, o adubo deverá ser aplicado preferencialmente em faixas de 2 metros de largura ao longo das linhas de plantação, as quais se deverão encontrar limpas de vegetação infestante. Em alternativa, também poderá espalhar o adubo na generalidade do povoamento de forma mecanizada, desde que a floresta se encontre limpa. No entanto, quando existe a vegetação infestante nas linhas de plantação, aplique o adubo apenas numa faixa com aproximadamente 2 metros de largura ao longo das entrelinhas, reduzindo-se desta forma as perdas de adubo para a vegetação infestante. Em quaisquer destes casos, espalhe sempre o adubo à superfície e não grade o solo nos anos em que efetua a adubação, pois dessa forma iria cortar as raízes superficiais que absorvem a maior parte do adubo. Ao aplicar o adubo no terreno, é importante ter vários cuidados para assegurar que esta operação produz os resultados desejados. Antes de adubar, controle a vegetação infestante, reduzindo assim também o risco de incêndio. Avalie a dose e tipo de adubo mais adequados através de análise ao solo e às folhas. Distribua o adubo de forma a que os grânulos fiquem espalhados no solo de forma homogénea. Não aplique adubo em zonas com elevada concorrência de vegetação infestante ou em falhas no povoamento. Respeite as distâncias de proteção às linhas de água. Evite adubar em dias com muita precipitação ou em zonas alagadas. Espalhe o adubo à superfície e não grade o solo nos anos em que efetua a adubação. Lembre-se, a adubação é fundamental para a obtenção de povoamentos homogéneos e saudáveis, podendo gerar acréscimos de produção superiores a 20% quando acompanhada por uma gestão cuidada.